2 Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez tudo aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas, que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Ele mandou chamar os sacerdotes e os levitas. E lhes disse: vão pelas cidades de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos, que são feitos todos os anos no templo. Mas façam isto logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sacerdote Joiada e perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto em que Moisés, o servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalha, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo em adoração ao deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado ao lado do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e também pelo país inteiro que todo o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, o servo de Deus, o Senhor, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e colocavam o dinheiro no cofre, até que ele ficou cheio. E todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei. E quando esses viam que o cofre estava cheio, os secretários do rei e os representantes do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro do cofre e o levavam de volta para o templo. E assim eles juntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos funcionários que estavam encarregados do trabalho do templo. E estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro, bronze, para que pudessem fazer o conserto do templo. Todos colocaram mãos na obra e também trabalharam. E assim o templo acabou ficando assim como tinha sido construído, e até ficando mais forte do que antes. Quando eles terminaram o trabalho, levaram ao rei e à Joiada todo o ouro e a prata que sobrou. E então eles usaram este ouro e esta prata para fazer os objetos usados para o culto no templo, e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. E enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho, e acabou morrendo. E ele foi sepultado junto dos reis da cidade de Davi, por causa do bom serviço que ele havia prestado ao povo de Israel, e a Deus, o Senhor, e também ao templo sagrado. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele, em sinal de respeito. E assim o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo todo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes ídolos e os outros ídolos. E por causa desse grande pecado, o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Judá.
e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas para avisarem o povo que voltassem para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Então o Espírito de Deus, o Senhor, veio sobre Zacarias, o filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé em um lugar alto e disse a todo o povo: Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Porque desobedeceram aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês, pois vocês abandonaram o Senhor, e por isso Ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias, e obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que havia prestado Joiada, o pai de Zacarias, e matou o filho dele. E Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. E durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo aquilo que eles haviam levado do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor, Deus de Israel, deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido, e depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram ainda quando ele estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele: Zabade, filho de Simeade, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabade, filho de Sindite, da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra eles, e a história da reconstrução do templo. E assim Amazias, o filho de Joás, ficou no seu lugar como rei.